Sem sombra de dúvidas, o Legislativo gaúcho, a Assembleia Legislativa, espaço, né, democrático, onde tem divergências, como em toda casa democrática, que tem vários partidos, mas sempre num clima de muita civilidade. A gente discute as nossas diferenças e cabe à maioria sempre tomar a decisão, né, como aconteceu ontem. Havia divergências, né, era a votação de um projeto de lei onde o governo do Estado propunha o reajuste do piso salarial do magistério gaúcho, trazendo para cá o percentual de reajuste previsto que o governo federal determinou, né, no piso nacional do magistério, conforme a lei determina. Mas a divergência fundamental era como seria esse reajuste, né? Porque lá em 2020, o governador aprovou na Assembleia Legislativa, por maioria, não por unanimidade, eu na época inclusive votei contra, mudanças no plano de carreira do magistério, né? E por essas mudanças do plano de carreira, quando tem um reajuste, a partir daquela época, esse reajuste não incide sobre o valor total do salário, né? Ele só tem um reajuste sobre o salário, o subsídio, que é o chamado salário básico, e não incide em cima daqueles avanços salariais que tem por tempo de serviço, né? A chamada parcela de redutibilidade, como é dito hoje na legislação. Aí o salário o reajuste que incide sobre o salário básico é descontado da parcela da redutibilidade. Isso faz com que uma parcela dos servidores fique sem reajuste nenhum, né? Quanto mais tempo de serviço tem um servidor, menos reajuste ele tem. Então, até ao contrário do que normalmente acontece, inclusive na iniciativa privada, né? Onde a pessoa com mais tempo de serviço é mais valorizada. Aqui no Rio Grande do Sul, desde essa legislação, quem tem mais tempo de serviço acaba não tendo reajuste nenhum. Então, nós temos uma situação aí que nos últimos 10 anos tem professores, professoras que não tiveram nenhum centavo de reajuste, principalmente os aposentados. Então, ontem aconteceu novamente isso. Foi aprovado o reajuste, né? Foi aprovado por unanimidade o reajuste. Isso, ninguém votou contra. Mas as emendas que previam que o reajuste incidiria não só sobre o salário básico e o percentual, o valor decorrente do percentual aplicado sobre o salário básico não seria descontado da chamada parcela de redutibilidade. Essas emendas que foram apresentadas não foram aprovadas. Então, nós temos uma situação onde tem uma parcela significativa de professores, professoras, repito, principalmente os já aposentados e aqueles que já têm muitos anos de serviço, esses não receberão reajuste nenhum. E fazem 10 anos que não tem reajuste. Então, acho que não tem nenhuma categoria de trabalhador no Brasil que tenha ficado 10 anos sem nenhum centavo de reajuste. Você imagina com uma inflação que nesses 10 anos aí superou 70%, as pessoas não recebendo reajuste salarial estão recebendo 70% menos do que recebiam há 10 anos atrás. A corrosão salarial brutal, né? Nós temos situação de professores e professoras aposentados, principalmente, que são uma situação muito difícil, fazendo empréstimos consignados, né, no sistema financeiro, com dívidas, né, com uma situação muito difícil. Acho que é um equívoco, um grave erro do governo do Estado de conduzir uma política salarial dessa natureza. Mas ontem, a maioria dos deputados aprovaram essa proposta e não aceitaram as emendas. Há que se respeitar o plenário. O plenário decidiu, né? Mesmo eu discordando da decisão, tem que respeitar a decisão. Uma decisão constituída por maioria. E numa democracia, assim, né? As pessoas foram eleitas para representar a população, os representantes eleitos pela população tomaram essa decisão. Quem discorda, registra que discorda, mas tem que aceitar, não tem outra alternativa. Presidente Pepe Vargas, é Ronaldo aqui. Eu queria lhe perguntar sobre o mote principal do seu ano como presidente da Assembleia. O senhor destacou no seu discurso de posse o desenvolvimento sustentável. Poderia traduzir para nós isso? Sim, o Rio Grande do Sul é um estado que vem perdendo importância econômica, infelizmente, no contexto nacional.
Se nós pegarmos lá em 2002, né, para pegar um horizonte largo de tempo, o Rio Grande do Sul, lá em 2002, ele era responsável por 6,6% do Produto Interno Bruto Nacional. Significa de todas as riquezas produzidas no ano no Brasil, o Rio Grande do Sul, que é um dos 27 estados, correspondia a 6,6% da produção de riqueza no Brasil. Em 2022, 20 anos depois, nós tínhamos baixado para 5,8%. Em 2023, subiu um pouquinho, 5,9%. Mas significa que nós passamos a ter uma economia menos dinâmica do que tínhamos há 20 anos atrás. E também somos um estado onde tem um envelhecimento da população mais agudo do que tem no plano nacional. Nós somos o estado brasileiro que tem a menor taxa de fecundidade, ou seja, os casais têm menos filhos do que tinham no passado, e nós temos cada vez mais uma população mais idosa, né, que já se afasta do mercado de trabalho, porque se aposenta. Isso significa uma redução da produtividade na economia gaúcha. Então, nós temos esse grande desafio já dado por conta disso. E, em função das mudanças do clima, né, devido aos famosos gases de efeito estufa, nós temos uma mudança importante do clima. Nos últimos 5 anos, nós tivemos 3 secas seguidas, 3 anos de seca, 1 ano de enchentes, né, de setembro de 2023 a maio de 2024, tivemos enchentes colossais, né? Não preciso aqui pintar esse quadro, porque toda a população gaúcha acompanhou e viu o que aconteceu. E agora, em 2025, nos primeiros meses, já tivemos novamente regiões com seca. Então, são 5 anos de eventos climáticos adversos, o que mostra claramente que tem uma nova situação climática que traz muitos prejuízos à nossa economia, muitos prejuízos às famílias, às pessoas, e inclusive ceifam vidas de pessoas. Então nós precisamos debater essa questão, como crescer com sustentabilidade social e como crescer economicamente também com sustentabilidade ambiental. Esse é o debate que nós queremos fazer, além de votar projetos de lei que o governador encaminha, projetos de lei que eventualmente outros colegas deputados apresentam, além de fiscalizar as ações do Poder Executivo, que são as atribuições fundamentais de uma casa legislativa, né, votar leis e fiscalizar o governo. A Assembleia Legislativa tem um Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, que é um grande espaço de diálogo com a sociedade para discutir grandes temas. E o tema que nós estamos pautando para esse ano 2025 é esse do crescimento sustentável, ou seja, como crescer economicamente, né, através de sistemas produtivos mais sustentáveis, sob o ponto de vista social e ambiental. Esse é um debate internacional, inclusive, né, hoje em dia. O que os países têm que fazer para fazer a chamada transição energética, o que as diversas regiões, estados, municípios, enfim, têm que fazer para reduzir a utilização de fontes de energia que queimam muito carbono e jogam gases de efeito de estufa para cima, alterando cada vez mais o nosso clima. Como fazer essa transição energética, que políticas públicas temos para estimular, né, a indústria, o comércio, o serviço, a agricultura a fazer essa transição. Então nós precisamos fazer esse debate. Que políticas públicas o governo do Estado vai estabelecer, o que a Assembleia Legislativa tem que votar a respeito de questões desse tipo, o que o governo federal está propondo, né, quais as linhas de crédito, quais as políticas públicas. Então nós vamos querer fazer esse grande debate. Né, o governo federal tem construído propostas, o governo do Estado tem construído propostas, a sociedade gaúcha tem que debater isso, para ver se essas propostas são adequadas, se elas são corretas, se elas precisam ser complementadas, se elas precisam ser modificadas, né? A sociedade tem que se apropriar desse debate. É Deputado, o que nós vamos querer fazer ao longo desse ano 2025, percorrendo as várias regiões do Estado, levando esse debate sobre esses temas. Deputado, o senhor contou agora sobre a questão climática que tivemos os adversas aqui no Rio Grande do Sul. As enchentes, a seca produzindo prejuízos, tivemos os problemas em diversos municípios do Rio Grande do Sul que receberam auxílio do governo do Estado e auxílio da União.
O senhor, como deputado e agora como presidente do Legislativo, como é que está essa situação? Todos os municípios já receberam ajuda? Algum prefeito, alguma região está batendo aí na porta dos gabinetes dos deputados reclamando falta de recursos, alguma questão? Como é que o senhor e a Assembleia fiscalizam e analisam esta situação que aconteceu no nosso estado e a aplicabilidade de todos os recursos, deputado? Bom, todos os municípios que tiveram perdas e encaminharam planos de trabalho dizendo onde que tiveram perdas e pedindo recursos, receberam recursos. Esses dados, inclusive, qualquer cidadão e qualquer cidadã pode entrar lá no site do governo federal e vai encontrar, inclusive, quanto que foi para cada município, né? E quanto que veio para o estado, né? O governo federal, de fato, injetou uma quantidade de recursos significativos, são 112 bilhões de reais, aproximadamente, não, um pouco mais de 60% já chegou na mão das pessoas, chegou na mão das empresas, chegou na mão dos agricultores, chegou no caixa dos municípios e chegou no caixa do estado. Por que não chegou tudo? Porque tem obra que não foi feita ainda, né? Porque, por exemplo, quando é uma obra, o governo vai repassando dinheiro à medida que a obra é realizada, que é feita a chamada medição da obra, né? A obra custa 30 milhões, digamos, fez a medição, já pagou 10, o governo federal manda os 10. Quando pagou 20, manda os 20, e assim vai. Assim sempre foi, né? Não é uma situação nova. Sempre que tem obra pública com recurso federal ou o próprio recurso do Estado, que repassa para um município, é feita a medição do que foi realizado e é pago. E é a forma correta, porque vai pagando à medida que o serviço vai sendo para ter a certeza que o serviço foi efetuado. Exatamente, na vida privada também é assim, né? Ninguém que vai fazer uma reforma numa casa, por exemplo, paga à vista a reforma e depois, ao longo dos meses, vai recebendo serviço, vai pagando serviço à medida que ele é realizado. Na administração pública não é diferente. Então, de fato, veio muito recurso. Aliás, esse ano de 2024 que passou, nós teríamos um crescimento da economia gaúcha, e nos dados oficiais ainda não foram divulgados, superior ao crescimento da economia nacional, que já foi um crescimento significativo, né? Tem gente que já fala que vai dar 4% de crescimento do produto interno bruto brasileiro, 3,8%, 4%, quando que lá no início do ano e ao longo do ano os tais analistas do mercado diziam que ia ser um crescimento baixo, que não ia crescer, e mais uma vez erraram, já erraram em 2023, erraram também em 2024. A economia tem se demonstrado melhor do que os tais dos analistas dizendo aí nas entrevistas que dão para os veículos de comunicação. E o Rio Grande do Sul vai crescer acima da média nacional por conta de todo esse montante de recursos que a União aplicou. É verdade também que o Estado aplicou, e é verdade também que os municípios aplicaram, e é verdade também que a iniciativa privada aplicou, né, para poder recuperar o que havia sido perdido. E é verdade também que tudo isso aconteceu graças ao esforço, à dedicação do povo do Rio Grande do Sul que trabalhou para enfrentar esse problema. Mas o positivo de tudo isso é que a economia gaúcha vai crescer acima do que vinha crescendo nos últimos anos, em função de tudo isso. E ainda tem muita coisa para ser feita. Tem muita obra para ser feita, né? A ponte do Candango ali ainda não está pronta, né? Tem que concluir. Só para citar um exemplo, dou esse exemplo, poderia falar de tantas outras pontes ainda que estão em obra e precisam ser feitas. Tem muita coisa, escola que foi destruída, que teve prejuízo, unidade de saúde que teve prejuízo, estrada que foi estragada, né? Tudo isso ainda tem muita coisa por fazer, mas o importante é que tem os recursos necessários, né? O governo federal, inclusive, permitiu que a gente ficasse aí 3 anos sem pagar a parcela do contrato que nós temos com a União, da dívida que o Estado tem para com a União, porque lá na década de 90, o governo federal assumiu as dívidas que o Rio Grande do Sul tinha e parcelou, o governo federal pagou a dívida, e aí o governo do Estado tem que pagar parceladamente ao longo de 30, 40 anos essa dívida. E nós não concluímos essa dívida, inclusive um contrato lá na época muito ruim, uma taxa de juros extremamente elevada, que fez com que essa dívida, inclusive, aumentasse muito. O bom é que nesses 3 anos, 2024, 25, 26, o governo federal disse, ó, aconteceu um desastre aí, durante 3 anos vocês não precisam pagar a parcela da dívida e não vamos cobrar juros durante esses 3 anos sobre o saldo devedor. É a mesma coisa que alguém tivesse feito um crediário na loja, não tivesse condições de pagar, porque estragou, uma tempestade estragou sua casa. Ó,
A loja chega lá e diz para a gente, ó, durante 3 anos tu não precisa pagar esse crediário e nós não vamos cobrar juros sobre esse crediário. E esse dinheiro que tu pagaria para nós, tu aproveita para arrumar tua casa. Foi isso que o governo federal, o governo do presidente Lula fez para o Rio Grande do Sul. Ó, podem arrumar a casa de vocês, não paga para nós, durante 3 anos, são 14 bilhões de reais, e nós não vamos cobrar juros sobre o saldo devedor que vocês têm aqui, e vocês vão economizar mais 18 bilhões de reais em juros que vocês não precisam pagar para nós. E isso nos coloca numa condição, né, de ter muito recurso para fazer os investimentos necessários para a recuperação do nosso Estado. E agora, mais recentemente, também apresentou uma nova política para, quando terminar esses 3 anos, que vai se encerrar em 2026, né, início de 2027 nós vamos ter que começar a pagar de novo. O governo federal apresentou uma nova proposta, que foi apresentada, foi já aprovada pelo Congresso Nacional, dizendo o seguinte: olha aqui, ó, o contrato que vocês têm diz que vocês têm que pagar a inflação, né, sobre o saldo devedor e mais juros de 4% ao ano. É isso que diz o contrato. Mas então nós não vamos mais cobrar os juros de vocês. Se vocês investirem em educação, se vocês investirem em algumas outras áreas ali que foram definidas na lei, em vez de pagar 4%, vocês vão ter 0% de juros. Né? Então, é uma condição muito favorável. O governo do Estado vai ter que aderir, se quiser, a essa proposta, e a Assembleia Legislativa vai ter que aprovar, eventualmente, se o governador quiser aderir a essa proposta. Então, nós temos uma condição que fazia muito tempo que nós não tínhamos, apesar do desastre, apesar da catástrofe. Nós temos um recurso econômico para aplicar na economia. O governo do Estado tem recursos em caixa, hoje em dia, como nenhum governo teve nos últimos 20, 30 anos. Então, isso é positivo. Nós temos que discutir bem. A sociedade gaúcha tem que discutir bem onde aplicar esse dinheiro. Onde é que vai ser aplicado, como vai ser aplicado. Esse é um debate importante para ser feito no próximo período. Deputado Pepe Vargas, nós queremos agradecer a sua gentileza de falar aqui com os ouvintes e as prezados ouvintes da Rádio Vale. E pergunto, o senhor pretende visitar Cachoeira do Sul? Olha, vou com muita frequência aí a Cachoeira do Sul, né? Uma região, tenho muitos amigos, muitas pessoas conhecidas. Tenho também, né, eleitores que me apoiam aí em Cachoeira do Sul. Com certeza, em breve estaremos aí novamente. Tá ok. Muito obrigado, presidente. Obrigado, um abraço para todos. Deputado Pepe Vargas, do PT, presidente recém-eleito, né, e empossado na Assembleia Legislativa do Estado, uma autoridade estadual que está falando aí das suas metas, das suas intenções e falando de sustentabilidade. Nada mais presente na nossa vida do que os efeitos climáticos do aquecimento global.